E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade eu vou continuar com vocês aqui o nosso console ali, né? Exibir os dados via console e começar ali a fazer o cadastro do produto. Então no vídeo anterior eu mostrei para vocês como fazer esse console aqui. Eu acabei esquecendo de acrescentar aqui o para sair, né? Então vou acrescentar aqui, vou dar Ctrl C aqui nesse 4, Ctrl V, colocar aqui o item 5, que vai ser para sair do programa, Como eu disse no vídeo anterior, a gente está com um problema aqui, né, na nossa execução, porque eu executo aqui, run, e quando eu informo aqui uma opção, por exemplo, 1, eu até falo aqui, cadastre um produto, mas aí meu programa sai. E agora eu acrescentei aqui, né, o 5, para sair efetivamente do programa, mas eu não quero que ele saia quando eu apertar 4, 1, 2 ou 3. Ou mesmo que for algum inválido, eu não quero que ele saia do programa. Eu quero que ele saia do programa apenas quando ele digitar 5. Então, quando ele digitar 5, aí sim eu vou aqui acrescentar um case. Então, Ctrl C no case 4 para o 5. Saindo do programa. E aqui ele vai sair efetivamente do programa. Como que eu vou controlar isso, né? Então, vamos resolver esse primeiro problema, né? Então, a gente viu a resposta aqui para esse problema a gente precisa que o programa fique rodando indefinidamente, né? Então, constantemente, até que algo aconteça. Então, até que o usuário digite o número 5. Para isso, a gente pode usar o que? O laço de repetição. Então, eu posso vir aqui nesse meu trecho do menu, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu vou fazer aqui dentro do menu, então para cada vez que ele me digitar aqui um código, eu vou exibir o menu novamente, porque aí eu vou ali interagindo com o usuário, adicionando o menu novamente para ele interagir novamente. Então aqui eu posso usar uma variável para eu controlar isso, né? Então aqui eu posso começar com uma variável aqui, boolean, vou criar uma variável boolean, continuar executando igual a true. Aí, conforme a gente viu, a gente tem alguns laços de repetição. A gente tem o for each, tem o while e tem o do while. Vamos usar aqui algo diferente, né? Vamos usar aqui o do while, porque eu quero que ele execute a primeira vez. Então, o do. Então, ele vai executar tudo isso daqui. E aí, eu vou colocar aqui o while, executando, continuar executando e pronto. Aí aqui ele tá me dando tá me identificando aqui que vai ser sempre true, né? Porque aqui no meu caso 5, eu quero que ele passe a ser o valor false. Então eu posso vir aqui, abrir as chaves, então saindo do programa, porque agora eu preciso de um corpo aqui, né, para eu sair efetivamente do programa. E eu vou digitar aqui continuar igual a false. Então ele vai ficar aqui executando até que essa variável seja false, e ela só vai ser false quando eu receber o número 5. Então se eu executar agora meu programa, repare que vai ter um comportamento diferente. Então se eu digitar 1 aqui, cadastre um programa e ele logo em seguida já me mostrou aqui o menu novamente, porque eu ainda não fiz a funcionalidade de cadastro de produto, a gente vai fazer isso aqui. Então aqui, e ele já me pede aqui o novo código, né, para eu digitar. Então posso aqui colocar o 2, o 3, um inválido, 9, por exemplo, e aí ele vai interagindo aqui com o usuário. Ficou já mais show aqui, né? A gente pode melhorar aqui, porque eu estou recebendo um valor, next line, mas eu não estou pedindo para o usuário, né? Vamos aqui colocar aqui, ó, system.out.println, por favor,
digite uma das opções acima. E colocar dois pontos aqui para o usuário entender que estou esperando. Então, se a gente reexecutar, a gente pode apertar aqui nesse verdinho que ele já vai reiniciar, Stop and Rerun, que ele vai parar e vai reexecutar. Então, por favor, digite uma das opções acima. Então, vamos digitar aqui o 4. Ele executou aqui, né? Busque um produto. E vamos digitar aqui o 5 para cair fora. Aí saindo do programa e agora sim finalizou o meu programa. Então agora o meu programa aqui está feito, né? Não temos as funcionalidades. Agora a gente vai começar a fazer as funcionalidades. Aqui de novo, né? O que a gente vai ver? A gente vai começar a ver aqui sobre atributos estáticos e métodos estáticos. O que são esses métodos estáticos? Repare que a gente já tem aqui um método estático, né? Que é o main, que é o método principal. Os métodos e atributos estáticos são métodos e atributos da classe e não de um objeto. Isso significa que eu consigo acessar eles diretamente de. Então, eu consigo criar atributos estáticos e acessá-los diretamente da classe e de métodos estáticos da classe também. Qual que é a diferença de ser da classe e do objeto? Do objeto, a gente viu aqui que para criar um objeto, a gente precisa colocar aqui igual a new e aí colocar o nome da classe e usar o método construtor para criar um objeto. Na classe não, na classe ela já está ali pré-existente, é como se fosse um valor final ali, né? Não é um valor final porque na verdade ele pode ser uma variável, mas ele é um valor que ele vai ser um por programa inteiro. Então se eu criar aqui um atributo estático para a classe principal, quando eu executar o meu programa, eu só vou ter um atributo, eu não vou conseguir criar vários atributos, ou seja, vários objetos da minha classe e cada objeto ter o seu atributo especificamente. Na verdade, não, vai ser um atributo só para o meu programa inteiro. Então, se eu vir aqui, por exemplo, agora, né, a gente está falando aqui que eu vou cadastrar um produto. Então, eu vou vir aqui e vou criar o meu produto, private. Só que o meu produto vai ser uma variável estática, vai ser um atributo estático da minha classe principal. Então, vai ser um private static. Eu estou aqui criando como private, eu vou evitar criar como private, porque depois eu vou entrar aqui nesse mérito de modificador de acesso. Então vamos criar aqui o básico sem um modificador de acesso mesmo. Então vou criar aqui um static string produto, certo? Então aqui agora eu tenho um atributo estático da minha classe principal, que vai ser o meu produto. A gente já viu ali arrays, né? Por enquanto aqui, vamos criar aqui um produto só. Então imagine que aqui no nosso cadastro de produto a gente só pode cadastrar um produto. Então aqui quando ele digitar o 1, ele precisa cadastrar o produto, 2, o pessoal terá, o 3. Vamos então colocar aqui, né? O 1, cadastre um produto. E agora eu vou receber o meu produto. Vai ser igual ao scanner.nextLine. Então aí o meu cadastro de produto vai ser basicamente o nome do produto. Então, esse é a minha funcionalidade de cadastro de produto. A alteração do produto também vou fazer aqui. A alteração de produto vai ser igual o cadastro, porque eu vou mudar o nome do produto e a única coisa que eu tenho no meu produto atualmente é o nome. Então, o 3 é para eu excluir um produto que basicamente vou colocar aqui em vez de exclua, vou colocar aqui produto excluído com sucesso. Porque basicamente eu tenho um produto, então a única coisa que eu preciso fazer é aqui, colocar produto igual a nu. E aqui no busque um produto, na verdade, o que eu preciso fazer é
em vez de busque um produto, porque atualmente o meu programa só cadastra um produto. Então eu vou colocar aqui que o produto é dois pontos. E aí eu posso concatenar aqui. Então aqui agora ó, no system.out.println eu posso aqui falar que o produto é dois pontos e eu concateno aqui, né? Concatenar string é você juntar aqui duas strings. Então eu criei uma string aqui. Quando eu coloco entre aspas duplas, eu estou criando uma string, concatenando aqui com o produto. Então, mas aqui eu vou fazer uma validação if produto igual a nulo, significa que eu não tenho produto. Else significa que o produto existe. Opa. E que eu tenho o produto. Então, aqui, se não tiver o produto, eu vou dar system.out.println. Produto não existe. Então, aqui, ó, repare que o código está ficando bem grande, né? Nosso método está ficando bem grande. Depois a gente vai dar uma ajeitada nisso. Mas, a princípio, agora eu tenho o método para cadastrar o produto, alterar, excluir e consultar o produto. E, por fim, eu tenho também para sair do programa. Então, vamos executar aqui. Agora aqui, vamos cadastrar um produto TV, 22 polegadas. Enter. Pronto, cadastrou com sucesso, né? Não, eu não dei uma mensagem lá, poderia ter colocado uma mensagem, produto cadastrado com sucesso, algo assim. Mas não coloquei, então vamos, será que ele fica cadastrado? Então vamos apertar aqui o 3. Na verdade o 3 é para excluir, é o 4 para buscar o produto. Vamos ver aqui, ó. Produto é TV 22 polegadas, ele foi cadastrado com sucesso. Se eu digitar o 2 e dar o Enter, notebook, Intel Core i7, 16 GB de RAM, Enter. E agora se eu buscar o produto com o 4, Enter, ele alterou o meu produto. Se eu excluir o produto, digitar o 3, Enter, ele me deu aqui, produto excluído com sucesso. Agora, se eu buscar o meu produto, o que vai acontecer? Buscar o produto 4, ele vai dar a mensagem, produto não existe. Então, tá funcionando certinho. Se eu quiser sair do programa, é o 5, então 5, Enter, saindo do programa e acabou aqui. Então, minha execução aqui tá fazendo tudo certinho. Eu tô usando aqui um atributo estático, então esse meu produto, ele, repare que aqui eu tô conseguindo usar ele normalmente, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai separar em métodos estáticos. Então, como eu disse, quando eu coloco esse estático aqui, static, em frente ao atributo, significa que ele é um atributo da classe. Assim como também métodos estáticos, então os métodos estáticos são métodos da classe. Então esse método main, ele é da classe, ele não é de objeto. Então se, por exemplo, eu criasse aqui um objeto dessa classe principal, que é possível, se eu quisesse fazer aqui, ó, classe principal, C igual a new classe principal, e eu fizesse, ele está aqui me dando, bom, C ponto. Ó, repare que eu não tenho aqui o produto, ó. Por quê? Porque ele não é um atributo do meu objeto. Esse daqui agora virou um objeto da classe principal. Mas esse atributo meu aqui, ele não é do meu objeto, ele é da classe. Para eu acessar esse atributo, eu posso fazer aqui diretamente, obviamente, né? Então aqui, igual eu fiz lá embaixo, mas se eu fizer isso daqui, ó, ele já me aparece, ó, o produto, tá vendo? Então isso significa a diferença. Então não, com o C aqui, pronto, produto. Eu até tento acessar aqui, né? Ele até identificou. Então se eu tentar aqui, ó, da system.out.println, ó, ele até aceita, mas ele já dá aqui um warning falando que é o seguinte, ó, membro estático, acessado via instância de referência.
que não é para ser feito dessa forma, porque esse produto ele é um atributo da classe, ele não é um atributo do objeto. Se ele fosse um atributo de objeto, então fosse string produto, por exemplo, produto 2, e aqui eu acessasse, pronto, produto 2, ele já não daria essa mensagem, tá vendo? Por quê? Porque aí sim, esse atributo aqui é um atributo do objeto e o produto é um atributo da classe. Então você deveria acessá-lo diretamente da classe, dessa forma aqui. Como a gente está aqui dentro da classe, eu não preciso acessar dessa forma, posso acessar assim diretamente, mas é essa a diferença entre estático e não estático, né? O estático é da classe, o não estático é do objeto. Então vou apagar aqui, que foi só para exemplificar. E da mesma forma que nós temos atributos estáticos, nós temos os métodos estáticos, que eu já dei aqui, já temos um exemplo aqui, né? Que é o método main. A gente pode criar outros métodos estáticos. Então vamos criar aqui um método para cada uma funcionalidade que eu tenho aqui. Então vamos lá. Static void, não vou retornar. Cadastrar produto. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse trecho de código e vou colocar lá dentro do meu método cadastrar produto. Vou receber o scanner aqui como, como parâmetro de entrada. E desta forma aqui, eu posso, ao invés de abrir aqui um corpo, que agora eu só vou ter uma linha aqui de código novamente, posso apagar aqui, abre e fecha a chaves, e vou aqui colocar cadastrar produto, passando o meu scanner que eu criei aqui, e pronto, com dessa forma aqui eu já tenho o meu método cadastrar produto separado. Eu posso fazer isso para os outros. Então aqui eu posso, vamos fazer aqui de uma outra forma, selecionar aqui as duas linhas, clicar com o botão direito, Refactor, e temos aqui o Extract Method, e aqui vamos dar o nome dele de alterar produto. E aí aqui dentro do alterar produto, tá funcionando certinho. Eu tenho agora, ele colocou aqui o private, por enquanto vamos tirar o modificador de acesso. É uma boa prática, mas de início a gente não falou sobre modificadores de acesso ainda, então vamos continuar assim. Aí agora esse daqui já não preciso mais, né? Ele acabou deixando, mas eu vou fazer aqui primeiro para os outros dois. Mesma coisa, clica com o botão direito, Extract Method, Enter. Aqui eu vou remover, aqui eu vou remover. E aqui eu vou também extrair o método. Refactor, Extract Method. Aqui vai ser excluir produto. Não, aqui é buscar produto. Buscar produto. Aqui eu acabei deixando o nome errado. Vamos clicar com o botão direito. Rename. Excluir produto. Vamos tirar aqui o private. Tirar private. E agora vamos remover aqui o corpo, né? Não precisa mais. E não precisa mais. Falta só esse daqui, né? Aqui bom, aqui vamos refactor extract method. Aqui finalizar programa.
E aqui a gente pode também remover o... Pronto. Então aqui agora a gente refatorou o código. A gente não tem mais um método grande, um método já um pouquinho menor. A gente pode também fazer o seguinte. Aqui, todo esse trecho aqui que a gente cria o menu e recebe o valor, a gente pode também clicar com o botão direito, Refactor, Extract Method, criar menu e receber valor, receber opção do menu, Enter. E aí, tirar aqui o private também. E agora sim, a gente tem um método aqui bem menor, né? Repare que o main ficou só com o básico mesmo. E a gente separou aqui as responsabilidades. A gente tem um método para criar um menu, temos um método para finalizar o programa, um para buscar o produto, um para excluir o produto, um para alterar o produto e outro para cadastrar o produto. E todos os métodos aqui são estáticos, ou seja, são da minha classe, não é de objeto. Então é a mesma ideia, né, do atributo. Seria aqui se eu tivesse, por exemplo, classe principal, C igual a new classe principal. Se eu fosse tentar aqui acessar o método, por exemplo, buscar, cadastrar, olha lá, já não está achando, tá vendo? Cadastrar produto. Eu até posso fazer aqui, né, o método cadastrar produto. Ah, mas ele precisa estar aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte, Ctrl X aqui, Ctrl V e passar aqui o C. Não, é o scanner. Ó, mas repare que aqui também é a mesma coisa, né? É a mesma ideia. Static member accessed via instance reference. Significa que membro estático está tentando acessar via instância. A instância é o objeto. A instância de uma classe é a mesma coisa do que um objeto da classe. Então, por isso que ele está dando esse erro. Porque se você quer acessar esse método, como você está dentro da própria classe, você pode apenas fazer dessa forma, ou então fazer desta outra forma aqui, classe, ponto, nome do método, porque é um método estático. Então, para esse vídeo aqui, o que eu queria mostrar é isso, né? Então, aqui a gente resolveu aqui alguns problemas, refatorou o código. Então, agora o código aqui está bem mais conciso. Na verdade, aqui ainda ficou com esse probleminha, não sei porque que ele refatorou dessa forma. A gente pode tirar daqui, pode colar aqui e pode fazer desta forma aqui. Pronto, melhorou ainda mais o código. E aí, se eu executar, né? Vamos executar aqui para ver funcionando certinho. Então, cadastrar produto, TV, cadastrou. Se eu colocar aqui 4, buscar produto, ele achou aqui, produto é TV, e assim por diante. Agora, se eu quisesse receber mais de um produto, aí mudaria algumas coisas, né? Então, para eu receber aqui mais de um produto, a gente poderia, de início, aqui eu receber um array, e aqui eu posso falar, mas aqui eu teria que colocar a quantidade fixa de produtos. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui new int, na verdade, new string de 10. Então, eu teria apenas possibilidade de cadastrar 10 produtos. Não poderia ser feito mais que isso. E aí, obviamente, teria que mudar aqui algumas coisas, né? O buscar produto não poderia ser dessa forma, porque não tem um produto só. O excluir produto também não, alterar nem o cadastrar. Teria que mudar tudo. Porém, como eu tenho essa limitação aqui, né, que eu preciso informar um valor fixo, a gente vai ver aqui outras formas para fazer isso. Não vamos usar aqui o array, não. Então, de início, a gente vai deixar aqui o nosso programa cadastrando um produto só. Por essa aula aqui, vou ficar por aqui, a gente já fez bastante coisa.
Eu espero que vocês tenham gostado, então a gente vai continuar esse programa aqui. Agora, nesse vídeo aqui, a gente viu métodos e atributos estáticos e também refatoramos aqui o nosso código para deixar ele de uma forma mais limpa. Agora nós temos métodos menores, que é mais fácil de fazer manutenção, ao invés de ter um método grandão. E também resolvemos o problema aqui do nosso programa finalizar após uma iteração com o usuário. Agora a gente pode fazer aqui várias iterações até que o usuário escolha sair do programa. Então, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí os vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, que aí eu trago. Até mais, tchau.